Políticos de extrema-direita aqui em Fortaleza querem acabar com a distribuição gratuita de anticoncepcional para mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social. O poder público está estimulando a exploração sexual infantil. A Prefeitura de Fortaleza está oferecendo Implanon, que é anticoncepcional subdérmico para criança. Eu não sei se você sabe, mas aqui em Fortaleza tem um programa pioneiro que distribui gratuitamente anticoncepcional de longa duração para mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social. Esse programa tem todo um critério muito rígido, toda uma equipe multidisciplinar que vai definir se a mulher ou a adolescente atinge os critérios para poder se beneficiar desse anticoncepcional de longa duração. Porém, muitas delas, primeiro, têm que estar em situação de vulnerabilidade social. Por exemplo, jovens que engravidam precocemente na adolescência, sem apoio da família, essa pessoa está em situação vulnerável. Mulheres, moradores de rua, estão em situação de vulnerabilidade social. Mulheres que sofrem com vício, seja de álcool e droga, e acaba saindo de casa, ou então morando em casebre, ela está em situação de vulnerabilidade social. Mulheres que, por diversos motivos econômicos, sociais, ela acabam indo para a prostituição, ela está em estado de vulnerabilidade social. Quem já visitou, ou já trabalhou, ou convive, ou visita o CRAS da vida, sabe quem são essas pessoas que estão nessa situação. Ou então, quem já trabalhou, ou vivencia, ou tem alguém que visita o Centropop, que é um centro também referência para acolhimento de morador de rua e etc., sabe quem são essas pessoas. Essas mulheres, essas adolescentes que estão em vulnerabilidade social, elas já estão com a vida ativa sexualmente há muito tempo. Foi feito isso precocemente. O que esse programa faz não é fazer aquilo que o André Fernandes fala em seu vídeo, é incentivar o abuso infantil, o abuso sexual. Pelo contrário, a vida sexual dessas pessoas de vulnerabilidade, ela já começa muito precoce, por conta da situação de vulnerabilidade social. E esse programa faz com que a mulher tenha acesso a um anticoncepcional de qualidade, de longa duração, que pode chegar até 3 anos, ter um mínimo de planejamento, para que ela não venha a ter mais filhos indesejáveis, mais filhos sem planejar, mais vulnerabilidade ainda que essa mulher vai enfrentar com mais filhos. Ou você acha que uma mulher que se droga, que mora na rua, ela vai ter controle? Acontece de adolescentes, ou seja, um menino, uma menina, começar a vida ativa sexualmente muito precoce e acaba engravidando. E eles vão ter que se virar, muitas vezes sair da escola. E tudo isso encaixa em pessoas que têm um critério para receber anticoncepcional gratuito de longa duração. Esse programa não é para beneficiar muita gente. É só para a pessoa que está nesse quadro de vulnerabilidade, só para mulheres e adolescentes que está nesse perfil. Esse benefício provavelmente nunca vai atingir a sua família, eu espero que não. Porque ter familiares com vulnerabilidade social, principalmente mulheres, é muito difícil. Agora imagine se um programa desse acaba. A gente está falando não de pessoas que têm uma família razoavelmente estruturada, que tem como se manter financeiramente. A gente está falando de mulheres e crianças que estão muitas vezes na extrema pobreza, sofrendo diversos traumas emocionais e físicos. E essas pessoas é que a prefeitura quer buscar para tentar sair desse ciclo vicioso da vulnerabilidade social, onde a mulher se encontra em um estado e quando ela tem outro filho, ela piora, quando ela tem outro filho, ela piora, e não dá para sair. Porque dependendo da situação, é quase impossível a pessoa, a mulher, a adolescente sair desse ciclo sozinha, se não tiver o ajuda do Estado, não tiver prefeitura, Estado, União trabalhando junto. Só para ter uma ideia, em 2022, mais de 18 mil adolescentes engravidaram, ou seja, precocemente. A maioria negra, periferia. Muitas delas não estão em vulnerabilidade, mas algumas estão. E é esse público que o programa quer atingir aqui em Fortaleza. E não estimular a exploração, pelo contrário, isso é para tirar a pessoa do estado, ou então minimizar os impactos daquele estado de vulnerabilidade social que a pessoa vive, que a mulher vive. A gente está falando de saúde da mulher. Esse anticoncepcional, ele não é barato, ele é caro. Nem mesmo mulheres de classe média conseguem fazer esse tratamento. Esse programa é destinado para mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social. Muitas vezes você aí que está assistindo esse vídeo, que é mulher, que tem um filho ou não tem filho e não quer ter filho agora, mas também não quer ligar, não quer fazer ligação, e você quer planejar a sua gestação futura, ou então quer evitar, você deveria ter acesso a isso também. Porém, a prefeitura não distribui ainda para todo mundo, é só para as pessoas específicas em vulnerabilidade social. Você aí que recebe um salário mínimo, que não dá conta de pagar as coisas dentro de casa, provavelmente você precisa também, mas não é para você. Não é para você, mãe, não é para você que pretende planejar melhor, é para mulheres que estão em situação que elas mesmas não se controlam mais,
que elas vivem drogadas, que elas vivem na rua, que elas vivem morando em barracos, que ela tem uma vida rodeada por diversos tipos de violência, por diversos tipos de situação que as deixa totalmente incapacitadas de tomar conta da sua própria vida. A gente está falando de mulheres que não são vistas pelo Estado, pela sociedade e principalmente por políticas públicas. Aí quando surge uma política pública que dá um pouco o olhar direcionado para essas mulheres, para essas adolescentes em vulnerabilidade social, vem políticos de direita, canalhas, irresponsáveis, safados, dizer que isso é um absurdo. Sendo que quando a menina tá lá no meio da rua com um monte de filho, eles são primeiro a apontar e criticar. Essas pessoas são primeiro a dizer que são tudo vagabundo. Aí quando tem um monte de filho aí começa a entrar no Bolsa Família, essas pessoas, esses políticos de direita, vão dizer que são tudo aproveitadores, vão olhar e dizer que são tudo vagabundo, são tudo aproveitador de dinheiro público, sendo que eles mamam do dinheiro público. Eles recebem mais de 10 mil por mês para falar besteira na internet, para incentivar você a acreditar que a pessoa que está vulnerável, está fodida na vida, ela está errada. Para acreditar que a prefeitura que dá uma esmola de pagar um anticoncepcional para uma menina, para um adolescente que já teve filho, muitas vezes, já teve um filho, já teve 2 filhos, para desestimular que essa mulher venha sofrer mais ainda uma gravidez desejada, a prefeitura faz um programa e vem esses políticos que ganham muito bem, que não passam e jamais irão passar em situação de vulnerabilidade, criticar um programa que não vai prejudicar ninguém e vai melhorar a vida dessas pessoas. Porque se a gente for botar em questão de renda, a mulher cearense, a mulher fortalezense, ela recebe muito pouco. E seria muito bom se todos tivessem acesso a um anticoncepcional desse. Mas não tem condição da prefeitura ou do estado fazer isso ainda. E aqueles que ainda têm acesso, que são essas pessoas em extrema vulnerabilidade social, político de direita quer acabar com isso. Com a desculpa moral, como se eles estivessem combatendo a exploração sexual, coisa que é o contrário. Essas pessoas já vivem uma vida sexual ativa. Aqui no Brasil, em média, as pessoas começam uma vida sexual antes dos 17 anos. Tem dados que mostram que 40% dos adolescentes brasileiros entram na vida sexual antes dos 13 anos de idade. Isso é um fato, isso acontece, não é questão de querer ou não é questão de politizar ou não é uma questão de tampar o olho ou não, isso acontece. Se isso acontece, vamos evitar a gravidez na adolescência, principalmente para as pessoas, para mulheres e adolescentes que estão em vulnerabilidade social extrema. A gente não está falando da minha vida, de você que é pobre, de você que mora em periferia, não. A gente está falando daquela pessoa que é 1000 vezes mais pobre, mais vulnerável que você que está assistindo esse vídeo. E isso é o que você tem que ter na cabeça. Se um programa desse acabar por conta de videozinho da internet de extrema direita, é essas pessoas que já não são vistas na sociedade. São aquelas mulheres que estão na rua, são aquelas mulheres usuárias de drogas, são aquelas mulheres que são abandonadas pela família, ou então que já são abusadas dentro de casa e saem para ir morar na rua porque não aguenta mais e acaba sendo mais abusada ainda, quem acaba tendo uma vulnerabilidade social maior. Essas pessoas que são beneficiadas. E políticos de direita quer acabar com isso. Não é um absurdo isso? Não é uma coisa louca, não é uma coisa de doido, não. Parece que a gente está vivendo um apocalipse da idiotice dentro da política, da burrice dentro da política, do fanatismo louco. Não parece que a gente está vivendo uma loucura, ou é coisa da minha cabeça gigante, ou essa cabeçona gigante aqui que tá vendo coisas que não é para ver, ou a gente, aqui em Fortaleza, Ceará, é pioneiro em diversas questões de assistencialismo para as pessoas que mais precisam, um estado pobre, uma cidade que é rica, mas muito desigual. Não é coisa de loucura da minha cabeça de achar que mulheres de vulnerabilidade social, aquelas que nem sequer o CRAS consegue atingir, nem sequer o Centropop consegue atingir direito, não precisam de uma assistência como essa, não precisa de ter acesso ao anticoncepcional, que é o mínimo do mínimo para a mulher ter um controle, já que ela já iniciou precocemente sua sexualização. Por que não ajudar? Não é coisa de louco isso achar que ainda tem gente que é contra uma coisa dessa e que isso deveria era expandir, deveria atingir mais mulheres. Quando recebe um pouco de migalha da prefeitura, tem gente que vem nas redes sociais criticar isso só porque é do PT. Do PT é ruim. Eu tenho certeza que se fosse na gestão do André Fernandes, ele ia criar algo parecido com isso, e se criasse e fosse bom como é, ele divulgaria para todo o Brasil. Mas só porque é do PT, tem que arrumar alguma coisa do PT para se eleger próximo ano, aí cria um problema moral que não existe, de um programa que ele muito bem poderia ajudar a melhorar esse programa, com o projeto de lei a nível federal. Não, ele prefere juntar com a vereadora, que criticou também o projeto e que não cria projeto para beneficiar essas mulheres vulneráveis, não cria projeto de lei para isso, prefere bater no programa, prefere
botar na cabeça das pessoas uma ideia sobre esse programa que não é uma ideia falsa, é uma ideia mentirosa, é uma ideia de argumento muito fútil, muito baixo, e esse tipo de narrativa vai fazer você que é pobre e de direita criticar a prefeitura por estar tentando ajudar mulheres e adolescentes que estão em vulnerabilidade social. Você vai contribuir para tirar direitos de pessoas que mal sequer têm direito. Mal sequer têm direito a ir a uma escola. Mal sequer têm direito a ir no posto de saúde. Mal sequer têm consultas com o ginecologista. Mal sequer vivem. Mal sequer vivem. E você e esses políticos de extrema direita estão contribuindo para literalmente matar socialmente essas mulheres que tentam sair desse ciclo vicioso chamado vulnerabilidade social.